Olá, meu nome é Derek Luiz e eu vou apresentar um pouco sobre memória RAM. A gente já pode visualizar aqui nesta imagem. O que é a memória RAM? A memória RAM é responsável pelo armazenamento de informações necessárias para a execução de aplicativos em uso e para o funcionamento do próprio sistema operacional. Essa peça, inclusive, facilita o trabalho do processador, que pode acessar os dados essenciais mais rapidamente. A partir disso, podemos classificar a memória RAM como um espaço temporário de trabalho, já que, após a conclusão de uma tarefa, os arquivos são transferidos para o HD ou o SSD, que são essencialmente mais lentos e possuem aplicações a longo prazo no sistema. O armazenamento feito pelo hardware, aliás, ocorre de acordo com a atividade do usuário, isto é, de modo não sequencial. Daí vem o nome memória de acesso aleatório. Para que serve? Em termos práticos, a memória RAM determina quantos aplicativos o usuário pode acessar simultaneamente, bem como a velocidade de carregamento de páginas e arquivos. Assim, quanto mais espaço o dispositivo possui, mais fluida será a execução de programas. Como é que funciona? A capacidade dessa memória é medida pelo fluxo de bits suportados nas operações, representada pela quantidade de megabytes ou gigabytes exibida nas configurações do dispositivo. Gradualmente, os programas se tornam mais pesados e, com isso, passaram a exigir espaços maiores no sistema. Mas afinal, como é que a memória RAM processa as informações? Ela é composta por milhões de transitores e capacitores. Ela se assemelha a um microprocessador. Quando os capacitores que armazenam elétrons estão carregados, o sistema consegue ler o código binário de zeros e uns. Cada leitura representa um bit de informação. Dessa forma, a quantidade de megabytes ou gigabytes se relaciona diretamente com a capacidade de processamento de dados. Largura e velocidade de barramento. A capacidade de processamento da memória RAM também está ligada à largura e velocidade de barramento, um conjunto de fios responsáveis pela conexão do hardware com outros componentes. Enquanto a largura refere-se ao número de bits que podem ser enviados ao CPU simultaneamente, a velocidade, que também é chamada de frequência ou ainda de clock, relaciona-se ao número de vezes que esses dados são encaminhados a cada segundo. Uma memória RAM de 100 MHz e 32 bits, por exemplo, pode enviar 32 bits de dados 100 milhões de vezes por segundo. Vale observar que esse processo pode estar presente a famosa e temida latência, um efeito que atrasa a taxa de transferência de dados após o envio do primeiro bit. DDR. O que é? DDR é uma sigla que acompanha alguns modelos de memória RAM. Originada do inglês, a abreviação significa, traduzida para o português, dupla taxa de transferência. Como o próprio nome sugere, a presença do DDR indica que o componente transfere o dobro de informações por ciclo de clock. Existem inúmeras gerações da tecnologia e, claro, as mais recentes possuem taxas de transferências maiores. Nessa lógica, quanto maior o número que acompanha a sigla DDR, mais potente será a memória RAM. Aqui abaixo tem uma tabela que foi retirada do site Tecmundo, que exemplifica mais ou menos as capacidades de alguns tipos de memória RAM. O que considerar quando for escolher uma memória RAM para sua máquina? De um modo geral, é preciso se atentar a três principais fatores. Capacidade, ela é medida em gigabytes, e como explicado anteriormente, indica quantos arquivos o modelo pode armazenar ao mesmo tempo. Geralmente, as mais utilizadas são 4, 8 GB, 16, 32, mas também pode-se utilizar mais de uma memória RAM, desde que sejam compatíveis. Aí o clock, ou memória de clock de memória ou frequência, que é medida em megahertz, a gente já se referiu anteriormente, e ele se refere à velocidade de processamento dos dados.
e a DDR, né, o número da DDR, que indica qual que é a geração da placa de memória RAM. Essas informações foram retiradas do site Canaltech, o artigo O que é memória RAM. Muito obrigado pela atenção.